Toda vez que eu vou pregar esse tema que eu vou falar com vocês essa noite, eu lembro da minha primeira experiência quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi no dia 14 de novembro de 2002. E quando eu entrei naquele dia na Igreja Adventista do Sétimo Dia lá de Ibiúna, na central de Ibiúna, logo depois de algumas horas eu queria nunca mais ter entrado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. De verdade. Então, quando eu vou falar sobre esse tema, eu peço a você misericórdia, porque num mundo onde se apregoa o politicamente correto, esse tema dessa noite é extremamente inconveniente. Nós estamos indo para a segunda parte aí da Marca da Besta e o Selo de Deus, parte 2. A gente poderia colocar o título do sermão da palestra dessa noite como Quem é a Besta? Quem é a besta? Eu acho interessante que eu postei no Facebook lá da página do Papo para a Eternidade, coloquei a seguinte pergunta lá. A marca da besta é um chip? A gente pode receber esse chip ou a gente pode recebê-la como? 63,5% das pessoas que responderam à enquete lá falaram sim, é um chip. E é interessante, confirma aquilo que eu apregou aí. Eu falei ontem, quando você acessa os vídeos nas redes sociais e tem aí 200 mil visualizações, 80 mil visualizações, alguns passam de 500 mil de visualizações a respeito desse paralelo entre marca da besta e o chip. Mas não tem como eu falar sobre a marca da besta, que eu vou falar amanhã, sem falar primeiro quem é a besta? Porque é uma pergunta óbvia. Como é que eu vou falar sobre a marca da besta se eu não trabalhar aqui quem é a besta dentro da profecia? E essa noite nós vamos trabalhar isso aí com vocês. Nós vamos acompanhar aí essa parte aí. Quem é a besta, então? Vamos relembrar alguns textos que nós vimos ontem. Então, Apocalipse capítulo 13, verso 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Percebe que o argumento que eu usei aqui no início faz todo sentido com relação ao próprio verso bíblico. Veja que a Bíblia, ela enfatiza que você deve descobrir quem é essa pessoa. Quem é? É o número de um homem, o seu número é 666. Veja que não está querendo adivinha a marca da besta. Para você saber a marca da besta, você tem que saber antes quem é a besta. Apocalipse 13, de 15 a 17, foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Seguiu-os, Apocalipse 14, versos 9 e 10, seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho. E essa noite eu quero que você preste atenção aí, ó. Por isso que eu enfatizei. Ontem não enfatizei no verso, mas essa noite enfatizo aí. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Como eu disse ontem, então tudo é uma questão do quê? Adoração. Tudo é questão de adoração. Como eu disse,
Quando tentamos saber qual ou o que é a marca da besta, devemos, antes de tudo, responder uma pergunta óbvia: quem é a besta? Para depois falar da marca. Algumas pessoas dizem que a besta é Lúcifer, Satanás, o diabo. Se você pergunta assim, ó, quem é a besta? Se eu fizesse essa enquete na internet, possivelmente ia dar mais ou menos isso. 63, 65% das pessoas iam falar, não, a besta é Satanás. E aí, quando a gente entra em Apocalipse 13, 1 e 2, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. O texto está aí, na tela. Eu vou fazer uma coisa hoje à noite. Hoje tem muito texto para a gente ler, eu vou acompanhar os textos da tela, viu? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a boca como a de leão. Agora presta atenção aí, ó. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então a besta recebe o poder, o trono e grande autoridade do dragão. Se a besta recebe isso do dragão, então é impossível a besta ser o dragão. Porque quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Então, voltando o slide anterior, veja só, o dragão que é Satanás, ele dá o seu poder, ele dá o trono e grande autoridade para a besta. Então, a besta não é Satanás. Besta. E aí, ó, o slide posterior aí, a besta que sobe do mar, a figura ilustrativa aí, não é o dragão, não é Satanás, é diferente. Eu já vou adiantar um assunto aqui para economizar tempo amanhã. O dragão, no Apocalipse, faz o papel de Deus Pai. Ele quer substituir Deus Pai, ele quer receber adoração. E como é que o dragão recebe adoração? Como é que Satanás recebe adoração? Através da besta e dos seus adoradores. Assim também Deus Pai enviou o Filho dele, Jesus Cristo, e todo aquele que glorifica Jesus Cristo glorifica o Pai. Nós vamos entender agora essas questões aí da trindade do mal, hoje e amanhã. O falso Deus Pai, o falso Cristo e o falso Espírito Santo. Para entender tudo isso aí da marca da besta. Então, anticristo vem da palavra grega antikristos. Anti é uma preposição no grego que significa no lugar. E Christos é de esse S no finalzinho aí de Cristo é genitivo aí, por isso que aparece de. Então é de ungido. Então é no lugar do ungido, no lugar do Messias, no lugar de Jesus Cristo, né? Então, anticristo está substituindo a Cristo. É aquele que quer tomar o lugar de Jesus Cristo. E agora a gente vai para Daniel capítulo 1 para você entender esse negócio de tomar o lugar, que é muito interessante isso aí. Abra em Daniel capítulo 1. E logo no capítulo 1 vai aparecer um negócio interessante, onde diz assim, Daniel capítulo 1, verso 5. Determinou-lhes o rei, quem é esse rei? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Tá pensando, por isso que eu falei lá, ó, marca a questão do vinho que Deus vai dar para beber para as pessoas lá. Você entende o paralelo? Deus vai dar o vinho dele para as pessoas. E agora, Nabucodonosor, rei da Babilônia, está querendo dar o vinho e a ração diária, as finas iguarias que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei.
Daniel 1:10, aparece aqui o seguinte: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O chefe dos eunucos está dizendo para Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei. Que rei? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Que determinou, veja aí o verbo de novo aparecendo aí, determinou. Coloquei em caixa alta aí. A vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Só para entender o contexto aqui, quando o rei determina a bebida e as iguarias dele, o vinho e a iguaria, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, nos nomes hebraicos. Eles falam assim, ó, não, a gente não quer. Dá para nós frutas, castanhas e legumes para a gente se alimentar e a gente não vai comer isso aí. Quando a gente lê de maneira rápida o capítulo, a gente pensa que isso aí está tratando só de alimentação. Mas não está tratando só de alimentação. O que acontece? Primeira coisa, carne e vinho é comida de sacrifício no Oriente. Isso também, lá no livro de Levítico, quando Deus vai colocar a lei dele, ele fala sobre a carne do cordeiro e a oblação que deve ser feita. Carne e vinho é a atitude de adoração. Então, o que Nabucodonosor estava insistindo para Daniel e os amigos dele fazerem? Adorarem Marduk. Eu falei de Marduk ontem. Então não era só uma questão alimentar, mas era uma questão de imposição do rei Nabucodonosor para que Daniel e os seus amigos adorassem o deus Marduk, se tornassem sacerdote de Marduk ou Bel, é um outro nome. A palavra determinar em hebraico é ieman. Sabe o que é interessante dessa palavra? Ie. Esse ie no meio aí é uma abreviação de Deus. Essa palavra é atribuída somente a Deus. Então, o que Nabucodonosor estava fazendo? Nabucodonosor estava tomando o lugar de Deus. E aqui a gente começa a entender a questão. Nabucodonosor estava tomando o lugar de Deus. Tomar o lugar de Deus, você pode colocar aí como anti-theos, se eu for usar o grego. Depois vai aparecer a palavra anti-Christos. Está entendendo? Então, Nabucodonosor ele vai personificar esse espírito de substituição de Deus. A questão é a adoração. Quando ele exige que eles comem a carne da mesa dele e o vinho dele, ele não está simplesmente tratando de assuntos de comida e bebida, ele está, na verdade, impondo um sistema de adoração para Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Está entendendo a questão? Aí culmina no que a gente conversou ontem de Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor faz aquela estátua e obriga todas as pessoas a se ajoelharem e adorarem quando as músicas são tocadas. Vai fechando e acompanhando o raciocínio aí. Como Deus é apresentado no livro de Daniel? Daniel capítulo 2, verso 21. Quando você chega no Daniel capítulo 2, verso 21, Daniel apresenta Deus assim. É ele quem muda o tempo é ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel capítulo 7, verso 22. Falando de Deus também. 7:22 diz: até que veio o ancião de dias, Deus Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo
em que os santos do Altíssimo possuíram o reino. Então ele estabelece o tempo, ele muda o tempo. Quando fala de tempos aí, remove reis, estabelece reis, tá entendendo? Deus tem o controle, ele é o soberano de todas as coisas. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Olha, esse final do verso 21, quem já conversou com gente da maçonaria, sabe como é que Lúcifer, ele mesmo se denomina. Ele fala que ele é o que ilumina as pessoas, ele é o que dá sabedoria para esse mundo aqui e desenvolve a inteligência. Essa substituição. Como o anticristo é apresentado então? Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos dos Altíssimos, ou magoará os santos dos Altíssimos, depende da versão bíblica, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Você está entendendo quando ele fala mudar os tempos? Na verdade, ele, dentro do livro de Daniel, significa o seguinte, que esse poder, que essa pessoa, que é o anticristo, quer tomar o lugar de Deus e quer fazer o mesmo papel de Deus aqui na terra. Os santos lhes serão entregues na mão ou nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Deixa eu fazer já vou falar aqui direto essa questão de e tempos. No aramaico, assim como no hebraico, é diferente do português. Português você tem singular e plural. No aramaico e no hebraico você tem singular, dual e plural. Tá entendendo? Tem plural para dupla. Então, quando fala ali e tempos, a palavra no aramaico, ela não tem outra tradução possível a não ser dois tempos. Então, você pensa um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio. Quanto tempo Jesus pregou depois do batismo no ministério dele antes de ser crucificado? 3 anos e meio. Por isso que o anticristo vai tomando características de Cristo. Até em questão paralelas aí. Não que são 3 anos e meio aí, depois a gente vai chegar nessa questão do tempo aí. Mas vamos lá. Então, o que a gente viu até aqui? A besta é igual ao anticristo. A besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, verso 1, é igual ao anticristo, é o próprio anticristo. Como Deus responde ao anticristo? Daniel 7, 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Tribunal de quem, gente? De Deus. É Deus que vai remover ele. Daniel capítulo 7, versos 23 e 24. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra. E eu estou relembrando aqui a nossa primeira palestra. O qual será diferente, e eu vou explicar o porquê do diferente, de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Percebe que a palavra guia do capítulo 7 de Daniel é essa palavrinha aí, diferente. Quando Daniel recebe a visão dos 4 animais, relembrando aqui o que eu falei no domingo, primeiro animal é o leão, segundo animal é o urso, terceiro animal é o leopardo com 4 cabeças, e o quarto animal é terrível, espantoso, totalmente diferente, porque na verdade é uma amálgama dos outros, e mais o quarto. E aí o que acontece?
desse quarto, ele é tão diferente porque ele tem 10 chifres ali. E que vai se levantar um outro, 11º. Que para se levantar esse 11º, cai 3. Já falei aí, esse animal terrível e espantoso. Daniel capítulo 2 são as pernas de ferro, que é Roma. Então aí está falando especificamente de Roma. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então aqui é 10 reis, ele é diferente, vou explicar ainda por que ele é diferente, e ele vai abater 3 reis. Então isso é uma ilustração, logicamente. Você vê aí que são 3 chifres de um lado, 4 do outro dá 7. Para subir esse diferente aí, teve que cair 3, que era 10 no início. Então a besta do mar, e a gente chama aí de chifre pequeno, que é o nome que está lá em Daniel capítulo 7. E o anticristo são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa. A besta do mar, Apocalipse 13, 1 e 2. O chifre pequeno, Daniel capítulo 7, 24 e 25. E o anticristo, Apocalipse 13, lá o número de um homem 666, é a mesma pessoa. Eu não vou ler todos esses versos, mas está lá no vídeo e está no PowerPoint para você abrir a sua Bíblia aí depois, senão a gente vai delongar muito aqui. Então, a besta do mar é o chifre pequeno, que é o anticristo. Quais são as características dele? Surge no 4º reino e permanece até o fim. Daniel capítulo 7, verso 7, versos 19 a 20, verso 24, e Daniel capítulo 8, verso 25, a segunda parte do verso. Ele profere palavras contra o Altíssimo, blasfêmia. Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 8, verso 25, a segunda parte, Apocalipse capítulo 13, verso 1 e verso 5. Ele magoa o santo do Altíssimo. Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel capítulo 8, verso 24. Ele vai cuidar em mudar os tempos, vai substituir, ele quer substituir o poder de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25. Cuidará em mudar a lei, que é no mesmo verso, Daniel capítulo 7, verso 25, e Daniel capítulo 8, verso 12. Terá poder por 3 tempos e meio. Ou lá em Apocalipse é dito 42 meses. Num outro verso é dito 1260 dias, que dá tudo o mesmo cálculo. Daniel capítulo 7, verso 25, Apocalipse 13, verso 5. Tem muito poder, mas não por sua própria força, porque Satanás, o dragão, dá o poder para ele. Daniel capítulo 8, verso 24, Apocalipse 13, verso 2. Aqui eu quero fazer uma digressão um pouquinho, para sair um pouquinho do assunto, mas só para dar um aviso aí. Porque você vai achar vídeo no YouTube falando uma coisa que não tem como encaixar. Por que que o chifre pequeno e por que que o anticristo não tem nada a ver com Nero? Algumas pessoas falam nas redes sociais, e até alguns teólogos escrevem, falando que foi Nero, perseguidor dos cristãos, ou Diocleciano, e por que, principalmente, que ele não é Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio, ele viveu de 175 a.C. até 164 a.C. Você vai encontrar esse personagem aí, falando muito ali no livro de Macabeus, na Bíblia, um livro histórico, não faz parte do cânon protestante, mas é um livro deuterocanônico. Mas lá em Macabeus, que é um livro histórico, fala que ele profanou o altar do Senhor, lá tal. Agora, se você faz um paralelo em Daniel, capítulo 8, e esse aqui eu quero ler, Daniel, capítulo 8, verso 25, diz assim, ó. Por sua astúcias nos seus empreendimentos, aqui está falando do anticristo, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, então ele vai enganar as pessoas, no seu coração se engrandecerá, ele vai ficar arrogante,
e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ele vai se levantar contra Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha como é que termina o verso. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem é que vai quebrar ele? Deus. Não é mão humana. Agora, lembra que eu falei lá na primeira palestra? O livro de Daniel está cheio de link, que liga uma passagem com a outra. Quando você vai para Daniel capítulo 2, verso 45, diz assim, ó. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, essa pedra ela vem depois de Roma, lá depois da Europa dividida, que a gente comentou na primeira palestra. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. O mesmo termo. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Por que não tem como ser Antíoco Epifânio? Porque o próprio livro de Daniel diz que esse poder vai ser destruído pela rocha, que é Jesus Cristo no fim da história. Quando a rocha bate no pé da estátua. Ok? Claro aí? Então, se você achar um vídeo aí no YouTube falando Antíoco Epifânio, tal, anticristo, ou abominável da desolação, que ficou lá no lugar santo, não tem nada a ver isso aí. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E agora aqui eu vou pedir paciência para você, porque a gente vai entrar em alguns detalhes históricos, mas esses detalhes históricos são intencionais. Por qual motivo? Para não ofender tantas pessoas, como eu fiquei ofendido lá há 17 anos atrás. Esse mapa que está mostrando na tela aí, eu sei que quem está de longe é um pouco mais difícil de ver, mas quando o Império Romano Ocidental ele começou a ficar frágil, lá pelos idos de ano 400, vai, arredondando aí. Quando o Império Romano Ocidental começou a ficar frágil, os povos bárbaros começaram a invadir e atacar o Império Romano e dividir o Império Romano entre eles. Então você vê lá o reino dos suevos, visigodo, os vândalos, os ostrogodos, os érulos, os burgúndios, os suevos, enfim, 10 reis. Isso aí você pode, eu vou deixar no final, lá na rede social, você entra lá no vídeo, na descrição do vídeo eu vou deixar bibliografia complementar, se você quiser se aprofundar nessa questão histórica aí. Eu vou deixar a bibliografia complementar lá e você se vira. Senão a gente vai ficar falando aqui até meia-noite. Então, tem os 10 reis. Essa figura é do Rômulo, que foi o último imperador romano ocidental. Teodoro, deixa eu pegar minha colinha aqui. Teodorico, o ostrogodo, o que ele fez? Ele depôs Rômulo e tomou conta do mapinha ali da Bota, que é a Itália hoje. A botinha ali. Teodorico expulsou Rômulo, o último imperador romano ocidental, e ele tomou conta da botinha ali. O que aconteceu? Teodorico é esse da esquerda, e ele invade o território da Itália e destrói o reino dos Érulos. Logo em seguida, vem Justiniano, e esse é a pessoa fundamental. Quem que foi o imperador Justiniano? O imperador Justiniano é o mais aclamado até no mundo do direito aí, porque ele que começou a fazer as leis civis lá tal. Ele foi imperador da Roma Oriental, que sempre foi forte. Ele pega e manda um general chamado Belisário. E o Belisário, o que ele faz? Um general extremamente estrategista.
ele estava preocupado quando os ostrogodos ali, os érulos, estavam tomando conta da Itália, estavam saqueando até a capital, Roma. Então ele pega Belisário e manda destruir esses reinos aí, esses dois reis aí, os vândalos e os ostrogodos. Então, voltando para o mapinha ali. Quando você chega nesse mapa, você já vê os ostrogodos fora de Roma, os vândalos também. Os vândalos é no norte da África ali, ó, e eles perderam muito poder quando o Belisário ele atacou primeiro os vândalos e praticamente destruiu eles. E aí ele vai para cima dos ostrogodos, e aí o que acontece? Quando caem os visigodos, ostrogodos e os éralos, aí se completa uma linha construtiva na história. O Código de Justiniano, no livro 1, título 1, ele tem essa sequência aqui, ó. No ano de 533, da nossa era aqui, Justiniano reconhece a Igreja de Roma como, dois pontos, é o título que está lá, é a frase que está lá no Código, cabeça de todas as igrejas santas. Uma outra tradução que fizeram é governador de todos os santos sacerdotes de Deus, 533. No ano de 534, que aí é Belisário, já o general, está lá ativo, lá no Ocidente, fazendo as guerras, é incorporado ao Código de Leis Imperiais. O quê? Esse decreto aí, o decreto que a Igreja de Roma é cabeça de todas as igrejas santas, o governador de todos os santos sacerdotes de Deus. 534 é incorporado no Código de Leis Imperiais. No ano de 538, aí vem a fase de Belisário lá. Já com a queda dos érulos pelos ostrogodos, os ostrogodos destruíram os érulos para tomar Roma ali, e sob o comando de Belisário e consequente queda dos vândalos e ostrogodos, que o Belisário atacou os vândalos e os ostrogodos, surge a supremacia do bispo de Roma. Eu vou deixar depois links, já falei, bibliografia lá para você, se você quiser se aprofundar nisso aí. Então, o ponto inicial é 538 depois de Cristo, ou da Era Comum aqui. 538 é quando a Igreja de Roma ela se torna livre de ataques desses povos bárbaros e eles começam então a adquirir força, robustez. 10 reis bárbaros que para esse chifre pequeno crescer precisa cair 3. Daniel capítulo 7, verso 25. Apocalipse capítulo 11, verso 3 e Apocalipse 13, verso 5. Vamos ler esses textos aí. Eu não coloquei na tela, mas vou ler aqui na Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 11, verso 3, essa aqui é a questão do tempo aí. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 11, verso 3, direi às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas de Deus, vestidas de saco, profetizam por 1260 dias. E quando você vai para o capítulo 13, verso 5, que aqui fala da besta que emerge do mar, que é o anticristo, que é o chifre pequeno, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, então proferirá palavras com o Altíssimo, Daniel 7:25, e aqui bocas que proferem arrogância e blasfêmia. E a autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 1260 dias, que são 3 tempos e meio. Essa questão de tempo, o que é a questão de tempo aí? Tanto o calendário hebraico quanto o calendário acadiano, que é o calendário babilônico,
eles eram regidos pelo calendário lunar. E um ano lunar são 360 dias. 360 mais 720 mais 180, 3 tempos e meio, vai dar os 1.260 anos aí. Por que a gente fala anos e não fala dia, gente? Porque dentro do livro de Daniel, quando você chega em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor ele recebe vamos dizer assim, um castigo de Deus, uma lição de Deus. Ele começa a se arrojar arrogantemente, proferindo também, e fala, eu, Nabucodonosor, construí Babilônia. Quando ele fala isso, ele vira um bicho lá, um animal. E aí tem um verso lá em Daniel capítulo 4 que fala assim, olha, passarão 4 tempos sobre você, dessa maneira aí. Vai cair orvalho, você vai ser que nem bicho. Então, por causa de Daniel capítulo 4, é bem claro lá que toda vez que trata de tempo, está falando de ano na profecia. Então, não pode ser 1.260 dias, tem que ser 1.260 anos pelo próprio contexto da profecia de Daniel. Então, a besta do mar, o chifre pequeno e o anticristo são os mesmos. É o mesmo. E agora a gente vai para as questões das figuras, aí eu vou resgatar um pouquinho. Essa parte histórica densa eu já falei aí. E agora a gente vai mais para essa parte histórica. Histórica não com verso bíblico e não com muitos detalhes. Mas aí eu falei de Amun-Ra, o Deus Sol, lá do Egito. Mostrei aí a questão dos obeliscos. Esse aí é o obelisco de Luxor, no Egito. Falei de Amun-Ra, falei também da questão do Osíris e da Ísis. Presta atenção aí, ó. Olha a roupa aí do Osíris, como é que ela é. Então tem a questão, por isso que tem a questão do obelisco, tanto do chapéu de Osíris, a cabeça de Amun-Ra. A questão também de fazerem filhos, vem da fertilidade. Ísis, Osíris, nasce Horus. Veja o chapéu de Horus também, que é o mesmo chapéu do pai. Perceba aí as figuras. E aí a gente entra no Colosso de Rhodes, que essa que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, da Grécia. Note aí a cabeça de Rhodes. E aí você vai para o Solis Invictus. Isso é uma moeda do Solis Invictus do Império Romano, que está paralelo com o Colosso de Rhodes. E aí você vai para o mitraísmo na Pérsia. Isso aqui é Mitras, o deus Sol da Pérsia, que é o mesmo Sol Invictus do Império Romano. E aí você percebe por que a besta do que emerge do mar, ela tem esse amálgama, tanto do urso, quanto do leão, quanto do leopardo, e é desse animal terrível e espantoso. Porque é uma aglutinação da filosofia, desse politeísmo, dessa adoração. Aí você vê Mitras também, na Pérsia, e aqui já ficou mais claro ainda, né? Qual que é a próxima imagem que você acha que eu vou mostrar? A Estátua da Liberdade, que é um presente da França para os Estados Unidos. Tem a questão, a Estátua da Liberdade ela é totalmente, é um paralelo com o Colosso de Rhodes, viu? Ela é igualzinha. Eu falei dos obeliscos, esse obelisco da esquerda aqui, nossa, ele está lá em Paris e ele veio do Egito. O da direita na tela aí está em Londres, que também veio do Egito. Esse aqui eu coloquei em homenagem ao Blanco, que ele está lá em Buenos Aires. Mas falei também do nosso aqui, do Ibirapuera. Falei da questão das trompas femininas ali, está o desenho geográfico, arquitetura, mostrando essa questão. Vocês enxergaram aí as trompas, né? Só relembrando aí, as trompas femininas e o obelisco de cima aqui, porque essa questão da conjunção do deus Sol com a deusa Lua e nasce a fertilidade e tal. Esse aí é a foto que eu expliquei ontem do Supremo Tribunal Federal que está lá em Tel Aviv, em Israel, também dessa conjunção, Ísis, Osíris e nascendo aí Horus. E agora a gente começa a ver o paralelo desse poder que tem 1.260 anos, que começou a tomar robustez no ano de 538,
que é onde também tem a figura aí do obelisco e também dessa questão da fertilidade aí. A Praça de São Pedro, no Vaticano, e esse obelisco também veio do Egito, viu? Também vem do Egito. Esse não é um obelisco construído lá. Apocalipse 17, verso 9, dá o sinal de GPS na Bíblia sobre quem que é esse poder. Apocalipse 17, verso 9 diz: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. Mais um link. Olha, o número da besta é o número de um homem, número 666. Quem tem sabedoria, calcule. Aí volta de novo aqui a mesma coisa. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Então, se você fazer uma pesquisa no Google agora aí, se você colocar cidade dos 7 montes, a primeira coisa que vai aparecer é a cidade de Roma. As 7 colinas de Roma, Apocalipse 17, verso 9. Então, tem o Monte Viminal, Esquilino, Célio, Aventino, Palatino, o Capitólio, e o Vaticano fica bem no meio desses 7 montes aí. Já andaram comentando comigo assim, pastor, você ficou sabendo lá que lá em Israel também tem 7 montes ao redor e a Jerusalém está lá no meio, mas não tem como, viu? Não tem como encaixar nas profecias aí. Principalmente porque o reino de Israel, quando foi escrita a profecia de Daniel, já estava destruído o reino. Nabucodonosor tinha invadido e destruído completamente o reino. Israel veio a existir somente em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel. Então não tem como ser Israel, viu? E aí chega a hora de a gente mostrar a mesma roupa e a mesma adoração. É daí que vem a inspiração da roupa, e aí forma-se a questão de quem é a besta. Falei ontem sobre a questão dos artistas levarem as pessoas a se acostumarem com a ideia da adoração e uma aceitação mais fácil. Não sei se publicamente um dia vai se declarar, não sei. Mas o mundo é preparado para aceitar se houver uma declaração no futuro. Usa-se artistas, a questão é de adoração, ateus se declarando cristão por causa de artistas, tal, e a gente vai caminhando para o final, onde diz aqui, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mensagem dessa noite não é uma mensagem fácil de aceitar. Eu era um praticante dessa religião aí, e quando eu ouvi a mensagem eu não quis aceitar. Mas o fato é que se você for na sua casa pegar todos aqueles versos que eu elenquei lá, eu já estourei meu tempo essa noite, eu sabia que não ia ter como ler, todos aqueles versos, as 7 características, se nós lêssemos todos aqueles versos, não tem como. Não tem como. Só para a gente fechar essa questão dos 1.260 anos, em 538, o poder papal é estabelecido com todo o seu poder. Ele vai chegar no ápice muito rápido, já 30 anos depois, com Gregório I o Grande. Ele tem domínio sobre toda a Europa. Ele que inventa a questão da primazia petrina. O que é a primazia petrina? A questão que o primeiro papa foi Pedro. Isso aí foi já... Na verdade, essa ideia já era utilizada, viu? Lá no Concílio de Calcedônia. Mas em 500 e pouco entra, 570 lá, entra nos documentos, e aí toma-se o poder. O que acontece em 10 de fevereiro de 1798, exatamente 1.260 anos depois, 538 até 10 de fevereiro de 1798, General Berthier
a mando de Napoleão Bonaparte, entra sem resistência nenhuma, entra no Vaticano, prende o Papa Pio VI e acaba esse poder aí. Acaba esse poder. Deixa eu falar mais um pouquinho, então, antes de eu encerrar. Abra em Apocalipse capítulo 13. Eu não coloquei esses versos no PowerPoint, mas é que eu não quero tratar mais desse assunto amanhã. Quando você chega em Apocalipse no capítulo 13, eu vou explicar o porquê que é o anticristo, esse poder. Então vamos lá. Quando você pensa na pessoa de Jesus Cristo, no ministério dele, em Mateus capítulo 28, Jesus Cristo diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cristo fala, Jesus Cristo fala em Mateus 28. E aqui diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta, o anticristo, também recebe o poder do dragão, assim como Jesus Cristo recebe o poder de Deus Pai. Está entendendo os paralelos aí? Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, dá-se início então à pregação do evangelho e há uma conversão ali grande. Quando você lê o verso seguinte, Apocalipse capítulo 13, verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta também recebe uma ferida mortal, vai ser curada essa ferida e toda a terra segue. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, ficou ali 3 dias, ressuscitou e aí saiu para vencer. O anticristo vai fazendo o mesmo papel. E adoraram o dragão, verso 4, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, quando Cristo foi levantado da terra, ele atraiu todos a eles. Quem me vê a mim, me vê ao Pai. A glorificação do Pai é através do Filho, a glorificação do dragão, de Satanás, é através da besta. O que mais que a gente pode colocar aqui? Já falei do verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 tempos e meio, o mesmo período devido às proporções guardadas. Cristo pregou por 3 anos e meio, e aqui tem 3 tempos e meio para a besta. E é isto. E vai aqui mais adiante. Veja só. O que é o anticristo, em outras palavras, então? Quem que é a besta? Quem que é o chifre pequeno? Não tem como escapar. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única que enquadra-se nesse perfil, principalmente a questão do papado, o poder papal, infalibilidade papal. Só a título de curiosidade, esse sinal que as pessoas fazem, que é o sinal da cruz, na verdade, esse é uma simbologia do Solis Invictus, ou Deus Marte, no Império Romano, que os soldados faziam isso antes de ir para a guerra, pedindo proteção, que depois vai se transformar no símbolo da suástica nazista, que vem da Índia, que também está ligada à adoração ao sol tal. Enfim, essas coisas estão conectadas. Eu sei que muitas vezes é difícil de a gente aceitar, principalmente se a gente é envolvido diretamente e tem amor pela instituição, mas a verdade é que existe um conflito entre o bem e o mal, e uma maneira do inimigo receber adoração, ele estabeleceu, na verdade, uma igreja, um sistema de adoração, onde as pessoas pensam que estão adorando a Cristo, mas elas estão adorando através da adoração ao anticristo, adoram o dragão. Mais uma coisa para você pesquisar aí, se você tiver curiosidade, pesquise um pouco sobre deusa Diana,
E você vai entender também da onde que vem a Mariologia. Também pesquise sobre o porquê do Natal. Nascimento de Jesus Cristo é no 25 de dezembro, porque é o solstício de inverno no hemisfério norte. Então era o maior dia de festa no Império Romano. Solstício do inverno, o dia mais longo do inverno, uma adoração a Mitras, a Mun-Ra, e essa questão da adoração ao Deus Sol. Amanhã nós vamos falar agora, sim, dá para falar sobre a marca da besta. Porque hoje a gente sabe quem é a besta, tá juntando aí, e amanhã a gente amarra as pontas, para a gente saber o que é a marca da besta. Quem é a besta? Igreja Católica Apostólica Romana. Como que é exercido esse poder? Através do sistema papal. Há muitas coisas a serem ditas, tem muita coisa, a gente não pode abordar tudo, mas cidade de Deus, cidade dos homens, sistema de Agostinho, a graça que é derramada sobre a cidade de Deus e através do exercício ex cátedra do Papa, que a graça não é derramada sobre as pessoas, mas a graça é derramada sobre o Papa e o Papa dá a bênção et urbis para o mundo. Então a graça é derramada para o Papa e o Papa derrama a graça para o mundo e outras coisas mais. Isso aí tem insight do próprio Vaticano na catequese, é só estudar lá. Veja só. Enfim, o que eu posso dizer aqui para encerrar é: não é uma igreja cristã. Eu sei que é chocante essa frase. Não é uma igreja cristã. É um outro sistema de adoração, sistema que as suas raízes se encontram no Egito e passa pelo Império Assírio, passa depois por Babilônia, por Pérsia, Grécia, Roma e chega-se então à Igreja Católica Apostólica Romana, que é toda essa aglutinação. Por isso tem romano no nome, por isso é apostólico, porque tem uma aparência de cristão, e é universal, mais do que as pessoas imaginam, o termo católico, muito mais que as pessoas imaginam, essa questão da universalidade, desse globalismo que vai juntar as pessoas aí. É isso aí, gente. A verdade é essa. Lembre-se, você já sabe quem é a besta. Amanhã a gente vai falar sobre a marca, então, dessa que está aí sendo desenvolvida no mundo. Vamos fazer uma oração, gente? Vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti por esta noite que nos concedeu desse estudo. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, Pai, coloque o Teu Espírito sobre nós, a fim de que não venhamos amar a nossa própria vida, mas sim entregar tudo a Ti, sendo fiel aos Teus mandamentos e tendo fé no Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Até amanhã.